Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quero trazer uma mensagem de hoje, querida, para esses dias a qual nós estamos vivendo. Não é tão fácil assim, onde as pessoas estão amedrontadas, ansiosas, algumas em depressão, umas estagnaram, pararam de viver devido a esse caos que o mundo inteiro está vivendo. Mas a palavra que eu quero trazer hoje, querida, para o seu coração, creio eu que vem do trono da graça de Deus, para confortar, para te consolar, para te animar, para te motivar a prosseguir nessa caminhada. Pois a caminhada do cristão, querido, ela é cheia de pedras, pedregulhos, buracos, espinhos, montanhas, mas nós temos uma certeza: aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Aquele que nos alistou, nos chamou, nos dará a vitória para chegar na eternidade. Não é algo que vem de nós, mas é algo que vem do próprio Deus. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, tenha certeza, você chegará no final. Não por mérito seu, não por vontade sua, mas porque Deus te dará graça para chegar até lá. Então, eu quero que você abra agora o seu coração, aguce os seus ouvidos e creia nesse Deus que tem o controle de todas as coisas na sua mão. O Salmo 24 diz que os céus pertencem ao Senhor e todos os habitantes da terra que nela habitam pertencem a Deus. Nada foge do controle do Senhor, querido. Deixa eu lhe dizer mais alguma coisa. Quando Deus escolheu aquele povo, por um período que eles ficaram no Egito de 430 anos, sofrendo como no cativeiro, como escravo, mas eles clamaram a Deus. Deus levantou um homem para resgatar eles daquele estado pecaminoso. Ali simboliza, sabe o quê? Que Deus, vendo a humanidade perdida, Deus levantou um homem chamado Cristo Jesus para nos tirar do nosso cativeiro, para que a gente viva na paz de Cristo. Foi o que Moisés fez com aquele povo. Moisés foi lá, resgatou e os conduziu à terra de Canaã. Muitos ficaram pelo caminho, porque murmuraram, reclamaram. Hoje também não é diferente. Muitas pessoas reclamam, muitas pessoas colocam culpa em Deus. Por que está dessa forma? E muitos estão ficando pelo meio do caminho, porque deixaram de olhar para Deus, para olhar para as circunstâncias. E quando nós olhamos para as circunstâncias, nós paramos, nós estagnamos. Falando nisso, me lembro de uma história que eu ouvi falar, e eu tenho plena certeza que você também já deve ter ouvido falar sobre isso. Um sargento ou um comandante do exército, ele ia com o seu soldado do lado no carro. O soldado ia dirigindo e ele ia do seu lado ali, do passageiro. De repente apareceu uma grande tempestade no meio do caminho, na viagem. E quando eles iam, alguns estavam parados, esperando a tempestade passar. Outros até continuaram, mas ficaram com medo e ficaram no meio da tempestade. O soldado, assustado, disse assim para o seu comandante: Senhor, vamos parar, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer. O comandante disse para ele: deixa eu lhe dizer uma coisa, não pare, não pare, continue, essa tempestade vai passar. Sabe o que eu quero dizer com isso, querido? Olha o que diz aí no Salmo 125. Ele diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião,
que não se abala, firme para sempre, firme para sempre. Então, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Olha a linguagem figurada que Deus usa para dar firmeza ao seu povo. É o que nós devemos fazer da mesma maneira, é ter essa confiança em Deus. E aqui Deus falava para o seu povo daquela época. E Ele está dizendo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Então, o monte de Sião, querido, ele ficava ali parado. Enquanto as tempestades aconteciam, enquanto as circunstâncias aconteciam, mas ele estava lá, parado, diante das circunstâncias. O que o autor está querendo dizer também para o povo de Deus hoje? Que diante dessas circunstâncias que a gente está passando, de pandemia, às vezes enfermidade, problema de família, problema no casamento, a nossa confiança deve estar no Senhor, não nas circunstâncias. Porque se nós colocarmos a nossa confiança nas circunstâncias, nós vamos parar pelo meio do caminho. Nós vamos ser como aquelas pessoas que quando entraram na tempestade, uns ficaram antes, outros ficaram no meio e outros nem sequer iniciaram para passar no meio da tempestade, porque ficaram amedrontados, porque a sua confiança estava neles mesmos, não em Deus. Quando aquele comandante falou para o seu soldado, continue, e quando eles passaram pelo meio da tempestade, o soldado olhou para o comandante e disse assim, eu pensei que nós não íamos conseguir, eu pensei que nós íamos morrer. O comandante diz para o soldado, quando a nossa confiança está em alguém que conhece toda e qualquer circunstância da vida, isso nos motiva para continuar. Eu já passei por várias circunstâncias na vida, soldado. Por isso, uma tempestade como essa jamais vai me parar diante das circunstâncias. Isso prefigura, querido, que a nossa confiança deve estar em Deus. Ao ponto que diante de uma circunstância, diante das problemáticas que estamos vivenciando, nós sabemos que a nossa confiança está em Deus. Porque o texto está dizendo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas está firme para sempre. Querido, olha o que diz lá em Mateus, capítulo 7. Quero que você reflita comigo nesse texto. Abra sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 7. Aonde nós estamos firmados? Olha o que diz aí, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas há um segredo aqui, querida. O que ele diz? Todo aquele que ouve e pratica. Não é somente ouvir e não praticar. A palavra de Deus é para a nossa praticidade de vida. É para nós vivenciarmos ela na nossa vida. Não é somente para a gente ser um mero ouvinte e dizer, que bacana, que maravilha isso. Não. Eu tenho que vivenciar as experiências que são oportunas na minha vida. E quando eu interiorizo a palavra de Deus no meu coração, essas circunstâncias que vão aparecer, elas não vão me desmotivar para continuar a caminhada. Por quê? Porque além de eu ser um ouvinte, eu sou um praticante da palavra de Deus. Olha o que ele diz mais. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Olha os eventos naturais, queridos, que acontecem. E deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Te faço uma pergunta. A tua casa, a sua vida, está edificada sobre o quê? A rocha que simboliza Jesus.
A rocha aqui não simboliza circunstâncias, simboliza o nosso Senhor Jesus. Em João 16:33, Jesus falou: queridos, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Por isso é que a nossa vida, querido, a tua vida, ela deve estar edificada na rocha. E essa rocha aqui é Jesus. Jesus diz que ele venceu. E ele diz que é para a gente ter bom ânimo. Querido, levanta esse teu ânimo. Ergue essa cabeça. Olhe para o alto. Fixe o teu olhar em Cristo Jesus, no autor e consumador das nossas vidas. Se você fizer isso, não quero dizer para você que você não vai ter batalhas, lutas, dificuldades, circunstâncias adversas que vão vir de tudo quanto é lado. Mas deixa eu dizer para você, você é uma rocha, porque você ouve e pratica a palavra. A tua vida está alicerçada em Jesus, no autor e consumador, no Deus Todo-Poderoso, naquele que dá ordem, naquele que estava no barco, lá em Marcos 4:35-41, quando eles estavam indo para Genezaré, e a tempestade aconteceu, e aqueles homens desesperados, fazendo de tudo para sair daquela tempestade. Enquanto isso, o nosso mestre dormia. Sabe por que ele dormia? Porque a sua confiança estava em Deus. Jesus estava passando uma grande lição para aqueles homens. A nossa vida tem que estar pautada no Senhor. Não em nós, não nas circunstâncias, porque se a nossa vida estiver centrada em Deus, na rocha que é Cristo Jesus, todas as circunstâncias que nós vamos passar na vida, podemos sair feridos, cheios de cicatrizes, mas saímos mais fortes, porque a nossa vida está centrada em Deus. Jesus, no meio daquele barco, ele se levantou e olhou para aqueles homens: homens de pequena fé, por que duvidastes? Vocês não têm andado comigo? É isso que ele estava dizendo. Vocês não têm visto o que Deus tem feito através de mim, o meu Pai? E vocês são tão incrédulos. Jesus olha para cima e dá uma ordem: acalma-te, tempestade. Aleluia. Ele manda, ele ordena, porque ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Tudo que existe veio por meio dele, querido. Então toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que você deve confiar em Deus e deixar de estar sendo abalado pelas circunstâncias da vida e passar a acreditar e a confiar no Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia! O Salmo 37 diz: confia nele, entrega os teus caminhos ao Senhor, e Ele cuidará de ti. Creia nisso, querido. Eu não sei qual é a situação que você está passando, quais são os vendavais, quais são as tempestades, quais são os rios que estão transbordando sobre a tua vida. Mas se a tua vida estiver centrada em Deus, nada disso vai te abalar. Porém, em Mateus 7:26 diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E o que foi que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto, com muita força sobre aquela casa. E o que aconteceu com ela? Qual foi a consequência? E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Querido, eu quero te motivar a você confiar em Deus,
a não confiar nas circunstâncias, a não confiar em você mesmo, mas em confiar num Deus todo-poderoso. Querido, eu quero ler mais um texto para que você possa meditar sobre isso. Que Deus é poderoso, Deus é tremendo. Lá no Salmo 20, no versículo 7 e 8 diz assim, ó: uns confiam em carros, outro em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Por quê? Porque a nossa confiança está em Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor e Ele tem cuidado de nós. Ele não nos abandona. Ele está conosco 24 horas. Mateus 28, 20 diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa. Deus nunca vai nos abandonar. Isaías 49, 15 e 16 diz: eis que uma mãe que amamente seu filho, se todavia viesse esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de vós, pois vocês estão gravados na palma das minhas mãos. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus cuida de você, querido. Confia. A palavra nos diz isso. Escute o que diz o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Ele dá a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Preste atenção. De onde vem o meu socorro? Meu socorro não vem de político. O meu socorro não vem de gente, de pessoas importantes. O meu socorro vem do Senhor, porque eu olho para cima. Os meus olhos estão fitos no Senhor, pois só tu tira os meus pés do lamaçal. Aleluia. Salmo 25, 15. Os meus olhos estão fitos no Senhor, pois só tu tira os meus pés do lamaçal. A nossa confiança tem que estar no Senhor, querido. Porque Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Salmo 33, versículo 9 diz assim: pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. E você vê isso no livro do Gênesis, no capítulo 1, quando ele fala, ele verbaliza, as coisas são criadas, ele ordena, as coisas vão sendo criadas. Confie no Senhor. Não sei como está a sua vida, se você está abalado emocionalmente, mas eu quero fazer um convite a você. Passe a meditar na palavra, passe a engolir a palavra de Deus, e ela vai interiorizar no teu coração, ao ponto que quando você estiver fraco, você estará forte em Deus. Vamos continuar o Salmo 121. Ele diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aleluia. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, de noite a lua. O que é que Deus está dizendo? Durante o dia eu te protegerei, durante a noite também eu vou te proteger. Aleluia. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aleluia. Confie, querido. Deus é aquele que te guarda, é aquele que te protege, é aquele que te provê, é aquele que te sara. Ele é a tua justiça. Só precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê
entendimento, graça para confiarmos exclusivamente nele. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Ajuda a cada filho teu a caminhar na caminhada, a suportar os espinhos, as pedras, as dificuldades da vida. Sustenta para a tua glória, para que ele possa, meu Deus, chegar na Nova Jerusalém e dizer: obrigado, Senhor. Consegui, não por mérito, mas porque o Senhor me deu graça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querida. Amém. Glória a Deus.